Olá, boa tarde a todos. Aqui quem está falando é Luiz Fernando Roxo. Estamos mais um programa, hoje é dia 10/1 e estamos começando mais um programa de investimento, um programa que a gente fala sobre comentário de mercado. E hoje é dia 10 de janeiro de 2013, o primeiro programa do ano de 2013, o primeiro programa em que a gente vai falar de economia, de cenário, de inflação, de mercado e de vários assuntos, como a gente já está acostumado. Então, quem tiver interesse, vontade de fazer algum tipo de pergunta, pode fazer a pergunta pelo chat se estiver ao vivo, e se for estiver assistindo gravado o programa pelo YouTube, pode mandar a pergunta para a gente pelo e-mail roxo@rox.com.br. Esse aqui é o auditório do Direct Invest e a gente está começando o programa. Gente, já fizemos essa semana um programa sobre opções básicas na segunda-feira. Na terça-feira tivemos o programa de long and short. E agora, quinta-feira, estamos com o primeiro programa sobre economia. Eu vou tirar o meu rosto, gente. Esse programa leva 20 e poucos minutos. A ideia é que a gente dê um overview da economia, sempre com ponto de vista de renda variável, de investimento, para que a gente consigamos juntos entender melhor como é que estão os cenários, o que está acontecendo, para onde é que vão essas coisas, e também ter algumas ideias, alguns pensamentos filosóficos aí que duram um pouco mais, tem menos a ver com a tendência, mais a ver com postura, esse tipo de coisa. Então, estamos tirando aqui do meu rosto agora e estou passando aqui para a tela da Direct Invest, só para a gente não deixar muito pesado o nosso vídeo. Muito bem, então a gente preparou hoje comentários e alguma coisa para falar sobre alguns assuntos. Primeiro, tem bastante coisa de Brasil, faz umas 3 ou 4 semanas que a gente não conversa. Então, para Brasil, a gente tem tanto elétricas, que é um dos assuntos mais recorrentes aí das últimas semanas, falta de chuva, preço de gás, Petrobras, depois a gente tem inflação, né, fechamento de inflação, depois nós vamos falar um pouco sobre análises, vamos falar sobre indicações de empresas, as corretoras fazendo indicações, depois vamos falar também de Estados Unidos, né? Estados Unidos a gente tem alguns assuntos. Primeiro o primeiro assunto os resultados estão começando a sair lá, já teve resultado da Alquant ontem, vamos ter hoje resultado de Intel, é bem importante o resultado de Intel, então a gente tem bastante coisa saindo lá fora. Depois a gente vai falar um pouco sobre como é que ficou o abismo. Na verdade, os caras deram uma rolada com a barriga, ainda não tem acordo nos Estados Unidos, isso pode dar uma puxada, o mercado pode dar uma puxada depois que esse acordo de fato foi feito e a votação no Congresso passar, mas por enquanto os planos deram uma travada e só se empurrou com a barriga para não se decidir agora o que vai fazer com esses pacotes todos de impostos que o governo dos Estados Unidos, o Tesouro, teria que implementar se não tivesse sido feito essa rolagem aí da data para uma data mais para frente. Depois a gente tem assunto de China. A China tem que falar sempre, né? Hoje saiu o resultado dela do superávit, tem também notícias sobre as reservas dela, e aí também tem uma série de notícias. As notícias de China são relativamente otimistas. A gente tem também Japão. No Japão a gente teve um pacote de estímulos à economia. Esse pacote foi soltado hoje pelo primeiro-ministro chinês e é um pacote de mais ou menos 114 bilhões. Depois a gente vai falar um pouco mais disso. Temos a Europa também algumas notícias. Depois temos, vamos falar sobre perspectiva de bolsa, como é que foi a bolsa nas últimas semanas e quais são as perspectivas aí para os próximos meses. E aí tem um bônus no final. Eu vou falar um pouquinho sobre umas reportagens que eu andei lendo sobre a Google. Se alguém quiser ler essa reportagem, ela está na revista Info dessa semana. Já temos uma pergunta lá. O Paulo HMF está dizendo assim: boa tarde a todos. Roxo, o que você está achando dos fundos imobiliários? Legal, um assunto bom que a gente pode tratar. Vou até anotar aqui. Eu estou envolvido nisso.
tenho ajudado algumas instituições e alguns amigos a estruturarem fundos imobiliários, outras pessoas a comprarem fundos imobiliários. Já trabalhei com isso durante algum tempo, aí, anos atrás, então eu tenho alguma coisa para falar sobre o assunto. Mas, antes disso, vamos já... E o Atala está dizendo assim, ainda bem que o programa hoje não sobre aquelas opções chatas. É isso aí, Atala, vamos falar sobre investimento hoje. As opções são muito complexas, né? São realmente chatas mesmo. Só gosta quem acabou sendo mordido aí pelo inseto da opção e aí acaba se aprofundando no assunto. Legal. Então, primeiro vamos tentar responder a pergunta do Paulo sobre fundos imobiliários. Fundo imobiliário é muito legal por vários motivos. Primeiro, porque tem incentivo fiscal, tá? Não paga imposto de renda. Então é a mesma coisa que você tivesse a renda com algum imóvel, pode ser uma renda de ganho de capital ou mesmo e principalmente uma renda com aluguel, né? Locação e leasing, essas coisas maiores, né? E esse rendimento é um rendimento isento. Se você tivesse esse investimento na sua pessoa física, você teria que pagar imposto de renda. Então, essa é a primeira vantagem. Com isso, é possível se obter a cota de um fundo que diversifica de alguma maneira esse risco. Tem que tomar cuidado com o que tem lá dentro. Por exemplo, do Santander e do Banco do Brasil foram fundos super diversificados. Então, é como se você tivesse um investimento imobiliário com uma renda de imóvel, sem pagar imposto de renda, com diversificação, e isso tudo administrado por gente muito profissional, gente do assunto. Então você consegue, com escala, obter taxas de retorno bem interessantes. Então eu acho que é um bom negócio, acho que eles ainda não estão caros, vai haver uma mini bolha, talvez, existe... um risco razoável de que em algum momento a gente tenha uma pequena bolha de fundos imobiliários. Ela ainda não aconteceu. Vocês veem que há ainda muito mais demanda do que oferta e as taxas são boas, né? E o Atala está complementando que, além de tudo, na maioria das vezes os aluguéis são aluguéis comerciais, né? Um aluguel comercial ele tem vantagem porque ele é um aluguel mais alto, né? O imóvel comercial ele se desvaloriza mais, mas ele é um imóvel com uma renda maior. O Tobias está perguntando qual a perspectiva para 2030 no profissional e no mercado. Olha, a perspectiva para 2013, eu acho que para o mercado é boa, eu acho que também para a economia é boa, no sentido que a gente está conseguindo já ver, primeiro para a economia, uma luz no fim do túnel com relação à Europa, principalmente uma solução para esses países que não tem muito para onde correr, que não tem solução, que é o caso principalmente de Grécia e Portugal, talvez Espanha, né? Com uma probabilidade boa de Espanha. A gente está vendo uma perspectiva de longo prazo. Vamos falar de Europa. Então eu acho que a perspectiva para 2013 de economia é boa, porque esses países devem se recuperar. As notícias que estão saindo da China são boas, as notícias americanas, tirando a questão do embrólio do abismo fiscal, todo o resto é bom. Essa troca de matriz energética, o aumento de eficiência, eles deram aquele aperto no cinto alguns anos atrás. E acho que uma das melhores metáforas que eu ouvi foi do Fábio Feola, que hoje é presidente da Direct Invest. Eu estava com ele uns 3 ou 4 anos atrás, talvez 2008 ou 2009, acho que comecinho de 2009, e ele me falou uma coisa muito clara, não sei se ele escutou, se foi alguma coisa que ele mesmo criou, pode ser. E ele disse o seguinte: olha, o que me preocupa mais não é os Estados Unidos. Isso em 2008, que era a crise do subprime, né? Não tinha atingido completamente a Europa. Porque os Estados Unidos são uma economia muito dinâmica. Como ela não tem muita regulamentação, do mesmo jeito que o economista e empreendedor americano ele cai no chão de bicicleta, daqui a pouco ele passa na sua frente de skate, vamos lá, e passa
o Mertiolate no machucado e começa a pedalar de novo e vamos embora. Daqui a pouco já está na frente, aprendendo com os erros, aprendendo com os problemas, aumentando a eficiência, melhorando custo e, né, sendo uma pessoa que aprendeu com a crise, saindo da crise melhor. Isso é uma perspectiva, uma característica americana. O europeu já não é assim, né? Ele dizia que o europeu, ele cai da bicicleta e aí ele fica lá, ai, meu joelho está doendo, meu joelho está doendo. Quer dizer, a Europa ela é bem mais lenta para reagir aos problemas e ela tem um problema estrutural próprio, que é a questão da dívida, que cada país emite dívida em euro, mas não tem um Banco Central para garantir, então a coisa complica bastante. Mas a perspectiva para 2013 é bem boa, talvez um ou dois países tenham que sair da Europa, mas a Alemanha está convicta de que ela vai ter que pagar a partir dessa conta, a França também, as outras economias do mundo querem apoiar, e o Draghi, né, o Mário Draghi, o Super Mário, é um cara que estava com pouco apoio lá por outubro, novembro, mas agora reforçou as convicções e a solução que ele tem definido, criado, sugerido, são definições e soluções razoavelmente boas. Então acho que a gente está num caminho. Para a Bolsa Brasileira, em termos de perspectivas, eu acho que a coisa ainda é bem melhor. A gente está com um problema estrutural grande, um problema de infraestrutura. A gente já teve isso lá em 2000, 2001, mas isso não é um entrave final. O governo vai ter que se flexibilizar, vai ter que dar a oportunidade para a iniciativa privada, vai ter que cumprir com contratos. Já há uma série de reportagens falando que esse ano pode ser melhor, muito analista dizendo que agora esse ano a Bolsa vai de qualquer maneira, e que talvez até o governo possa trazer um incentivo fiscal, algum tipo de incentivo para a Bolsa, já que ele ferrou tanto os acionistas, já que ele ferrou tanto quem tem dinheiro em mercado de capital, quem tem dinheiro em Bolsa o ano passado. Então o governo gosta de fazer esse tipo de coisa, não seria, digamos assim, uma decisão isolada muito assertiva, mas já que ele fez tanta bobagem com a gente, talvez tivesse algum alento aí, baixar imposto sobre bolsa, alguma coisa que fizesse esses 8 milhões de pessoas físicas que não sabem o que fazer com o dinheiro, porque, gente, a inflação do ano passado, o IPCA, que é o índice de preço do consumidor amplo, né, quer dizer, o IPCA geral, ele teve uma alta de 5,84 no ano passado. Quer dizer, a inflação aumentou 5,84 no ano passado. A taxa de juros é 7,25, gente, a gente vê a mesma inflação, a poupança, ela não vai render 3%, 4% líquido esse ano. O cara não vai ter um ganho de 3% líquido esse ano. Se ele não for para a Bolsa, a coisa vai complicar. O problema da Bolsa é que as boas empresas, as empresas que ganham dinheiro por si mesmo, independente da economia e independente de ter fluxo para a Bolsa, quer dizer, do beta, independente da taxa de correlação com a Bolsa, empresas que nem têm correlação com a Bolsa, essas empresas já estão altas. São as empresas de beta baixo, empresas geradoras de caixa, líderes de mercado, Ambevs da vida. Essas empresas já estão no máximo que poderiam estar, até porque tem méritos próprios, também empresas de comércio, né? Tudo que não diz respeito ao governo também se beneficiou muito. E aí sobrou um monte de coisa que não subiu, que foram bancos, que foram elétricas, que foram empresas de commodities, tudo isso vai depender da Bolsa subir. Né? Então a gente está muito descompassado, cada empresa andando para um lado, mas a perspectiva é bastante boa, isso porque a entrada na Bolsa, e a Bolsa ela é um concurso de beleza, essa frase é do Keynes, é um concurso de beleza onde você não tem que descobrir qual é a
empresa mais bonita, ou qual é a menina mais bonita. É um concurso de Miss de beleza, onde você tem que descobrir qual é a menina que todo mundo vai eleger como a mais bonita. Então, na verdade, tem um outro passo, que é entender a intenção, a perspectiva do mercado. E nesse sentido, quem tem dinheiro para valer só vai entrar na bolsa, só vai pôr dinheiro grosso na bolsa quando começar a ter fluxo. Quando ela começar a subir, engraçado é que precisa do movimento inicial para que a bolsa tenha perspectiva de alta. Eu acho que esse é o ano, mas não contem muito com a minha opinião. Eu já falei isso ano passado e não foi, já falei no ano anterior também não foi. Acho que a gente tem que continuar com as mesmas estratégias: super diversificação, compra de empresas realmente boas, empresas de beta baixo, empresas que têm geração de caixa alto, PL, olha aquelas coisas tradicionais de fundamento para o investidor, né? Olha o fundamento. Se for para fazer trade, faz, tudo bem, com stop curto. Qualquer mercado é mercado para trade, ou quase qualquer. Eu acredito que um pouco de renda fixa ainda dá para comprar um pouco de inflação. Vocês lembram que faz mais de, 8 meses ou 10 meses que a gente vem falando aí de títulos indexados à inflação, já virou carne de vaca. Hoje em dia você compra uma NTNB 2020 pagando 3,5 e IPCA mais 3,5, quer dizer, já não é grande coisa. Então eu acho que a diversificação é fundo imobiliário, eu acho que talvez título público de inflação, mas pouco, e aí comprar boas empresas na bolsa. E se for fazer aposta de pozinho, aí teria que ser de fato comprar pozinho, pouco dinheiro mesmo, dessas empresas que tem mais potencial de arrebentar, que são as empresas que têm beta maior do que 1, né? Vamos lá, China. O que nós temos de China hoje que saiu, que vem saindo nas últimas semanas, não necessariamente hoje. O Atala tem um comentário, eu já vou ler. Ele disse o seguinte: primeiro, 3 trilhões e tanto de dólares são as reservas da China. A China ela não divulga esse tipo de dado toda hora, então é importante quando sai a gente prestar atenção. É muita grana. É lógico que isso já está em títulos em euro, já está em títulos americanos, então não dá para ela simplesmente ajudar outras economias, até porque ela não vai fazer isso. Mas é bom para a gente ver a pujança da economia chinesa, ela vem ajudando o mundo todo há bastante tempo. Depois, superávit comercial dela saiu também recorde, muito acima do esperado. Ela realmente é uma grande exportadora. Depois, a Vale veio subindo nas últimas semanas e o motivo é esse mesmo. O motivo é China e o motivo é perspectiva para minério muito mais alto. Então, um monte de analista vem falando de Vale há umas 2 semanas, de empresas de minério, de compra de minério de ferro, porque a perspectiva melhorou novamente e isso é fantástico. O comentário O comentário do Atala é o seguinte: o Tobias perguntou também quais são as perspectivas profissionais. Eu também vou dar uma ideia para vocês quais são as minhas. O Atalaia diz o seguinte: hoje você também acha que esse governo federal só faz coisas estatizantes, não melhorando em nada o Brasil, nem colocando no rumo mundial, ou apenas interesses apenas de alguns poucos? Olha, eu sou um cara que trabalho com finanças, venho trabalhando com finanças a vida toda, então todo governo liberal e todo governo que apoia o mercado e que acredita no cidadão como capaz de gerar riqueza sem ferrar os outros, esse tipo de governo que acredita no livre mercado, com controle, é óbvio, é o governo ideal para gente que é do mercado e acredita que a melhor forma de capitalizar a economia é através do mercado de capitais e da meritocracia e toda essa ladainha que a gente acredita. Com certeza esse não é nem de perto o melhor governo. A Dilma é uma pessoa relativamente bem intencionada e competente, mas ela tem valores e ela tem talvez até preconceitos com relação à economia e com relação ao mercado muito ruins, muito maléficos para o nosso
país, né, e para a perspectiva de longo prazo. Quem quer comparar a gente com a China, não há nenhuma comparação. A gente jamais vai ser a China, jamais vai poder ser a China. São culturas totalmente diferentes. O brasileiro, ele é indolente, ninguém vai mandar no brasileiro. E quando a gente começar a descobrir quanto imposto a gente paga, eu acho que a gente vai cobrar um pouco mais do governo. Mas o grande problema do Brasil é a educação. Eu acho que quando a gente tiver uma educação melhor, a gente vai ser capaz de eleger melhores governantes. Porque não adianta a gente ter um grupo bom de pessoas que tem capacidade de gerir o Brasil se não forem todos os brasileiros que acreditarem nisso, ou pelo menos a maioria, porque senão esses caras não vão ser eleitos, né? Eu realmente acho que o governo brasileiro é muito ruim e tem feito muita bobagem, principalmente estatizando as coisas, aumentando o tamanho do Estado, aumentando o tamanho do governo. Para o Tobias, que perguntou perspectivas profissionais, esse ano a gente tem ótimas perspectivas. A Directa está colocando muito incentivo na parte de educação. A gente deve sair com um curso agora em março, um curso super legal, um curso mais abrangentão de finanças, vai ter até planejamento financeiro. Vocês vão adorar todas as nossas filosofias, aquelas maluquices zens, com também coisas de traders de Nova York. A gente está preparando coisas muito, muito legais. Eu tenho uma empresa de gestão também, que é parceira da Directa, é parceira de bastante gente. Essa empresa é uma startup, porque ela só faz negócios de maneira computacional, através de algoritmos matemáticos. Então a gente vem há 3, 4 anos investindo nesse negócio, estamos com todas as licenças, provavelmente aí até março, abril, a gente deve abrir o nosso primeiro fundo, mas vai ter palestras, vamos contar para todo mundo, vocês vão poder investir diretamente pelo site da Directa, então vai ser bem legal. Fora isso, eu acho que os softwares que a gente está desenvolvendo, que a gente está melhorando, tem tudo para saírem esse ano. Eu acho que vocês vão estar operando na Directa com robô daqui a pouquinho, e aí vai ser bem bacana. Mas isso a gente vai falando com o tempo. Gente, vamos terminar aí as notícias, senão a gente não termina a nossa pauta. Então, com relação ao Brasil, a gente tinha que falar de elétricas, está um embrolho essa questão elétrica, mas pelo menos com essa falta de chuva, o assunto veio à tona, né? Nem precisou a gente ficar enchendo o saco do governo, né? Como é que o governo quer baixar o preço na porrada se a gente não tem nem água, né? Então a coisa complica muito, vamos ter que usar termoelétrica, comprando gás caro, é complicado isso. E aí a gente não sabe nem se isso vai ser bom ou ruim para a Petrobras. Então eu acho que assim, com relação a elétricas, a gente tem que manter super cautela. Eu não entraria em empresas elétricas. Eu acho que talvez CESP possa se beneficiar com a falta de chuva, mas está muito complicado, está muito nebuloso, não tem nenhuma segurança nisso. Hoje saiu uma reportagem dizendo que o Barclays está super incentivando e está colocando um preço justo para OGX do IKE para R$ 7,00, R$ 7,20, uma coisa assim, o papel está R$ 4,80. Então eles acham, um monte de gente mais acha que para a Petro vai ser muito difícil o pré-sal, muito difícil o governo, né? Tocar uma empresa que o governo é controlador é muito difícil. Então eles estão apostando bem mais na OGX, então leiam aí o Barclays apoiando a OGX. Depois, fechamento das contas. O governo fazendo um embrolho para fechar contas está ridículo, né? É muito cucarate essa solução da gente usar fundo, o fundo soberano, reverter lucro não contabilizado de Eletrobras, tudo para fechar conta. Eu acho. Mas pelo menos ainda está se levando a sério as contas, né? Eu não sei. O governo é muito complicado, a gente vai precisar de um choque, o Sr. Gerdau vai ter que dar um choque muito grande nesse governo, senão a coisa vai complicar. Mas vamos ver o que acontece. Já saiu o IPC, primeira quadricemana de janeiro, com 0,86 é alto, não dá para ter nenhuma perspectiva se isso vai aumentar ou não a expectativa, não vou falar previsão, porque eu acho previsão coisa horrorosa, mas a expectativa de inflação para 2013, acho que continua igual. O otimismo da Bolsa a gente já falou, os bancos
devem continuar sofrendo. Esse ano não vai ser fácil. O mercado financeiro está super amarrado, as margens estão muito ruins, né? Nos Estados Unidos saiu o resultado de Alcoa, foi muito bom. As empresas realmente estão ganhando eficiência. Vamos ver o que vai acontecer com os próximos balanços. O abismo eles empurraram para frente, né? Até que eles vão fazer algum tipo de texto entre o que o Obama queria e o que o Bon lá quer, o presidente do Congresso, e vai acabar sendo aprovado isso aí. Depois a gente tem na Europa, o Banco Central Europeu, o Draghi deixou em 0,75 a taxa de juros ao ano, e o mercado deu uma recuada hoje, mas ele bateu ontem a máxima dos últimos 2 anos, a Bolsa Europeia, na média. Então significa o quê? Significa que estava tão pessimista que agora já tem uma perspectiva mais positiva e a gente está lá fora no topo histórico da Bolsa. Então aqui isso pode acontecer daqui a pouquinho também, sobrar dinheiro para a Bolsa e aí ter aquela corridona da Bolsa. Eu acho que é mais ou menos isso. Gente, passou até o nosso horário, né, a quantidade de tempo que a gente estipula para esse programa, para não deixá-lo chato, então vou deixá-los aqui. Agradecer, muito obrigado para todo mundo. Quinta-feira que vem tem mais, a gente conversa um pouquinho mais. Vou tentar preparar uma pauta legal também. E daqui 5 minutos, no máximo 10 minutos, então até 6h20 por aí, está começando o nosso bate-papo avançado de opções, primeiro do ano. Vamos ver aí como é que estão as vacas, os bois, os ratios, os calendários, e vamos ver como é que estão essas estratégias aí, tá bom? Um grande abraço para todo mundo e até daqui 10 minutinhos, ou para quem não for acompanhar, até semana que vem, tá bom? Até logo, obrigado.